Critérios usados na interpretação visual de imagens de satélite. O que é interpretar imagens? Interpretar imagens é identificar os elementos da superfície terrestre e dar a eles um significado. Por exemplo, em um mapa de uso da Terra, deverão ser identificados e delimitados os cultivos agrícolas, as áreas urbanas, as matas, os reflorestamentos, as represas, entre outros. Quanto maior for a experiência, o conhecimento sobre o tema, o conhecimento sobre sensoriamento remoto e sobre a área geográfica representada, maior será o potencial de informação que o intérprete pode extrair da imagem. Quais são os critérios visuais usados na interpretação? Normalmente são utilizados o brilho e a cor, que estão relacionados à tonalidade, a forma dos objetos, o tamanho, a textura, sombras, o contexto, associação com os meios em que eles se encontram e análise de mudanças. Iniciando pela tonalidade. A tonalidade refere-se à intensidade de energia eletromagnética refletida por um tipo de alvo na superfície terrestre em uma determinada banda do espectro eletromagnético. Esse assunto foi exaustivamente estudado na primeira parte do curso. E sabemos que os objetos que refletem mais luz apresentam-se em tonalidades mais claras, e os que refletem menos luz, menor brilho, se apresentam em tons mais escuros. Vejam esse exemplo. Eu tenho nesse slide duas imagens do satélite SPOT 5 que foram obtidas em faixas espectrais diferentes. A imagem que está na parte superior, ela foi obtida na faixa espectral do vermelho, denominada banda 2, e a imagem da parte inferior foi obtida na faixa espectral do infravermelho próximo, denominado banda 3. Vejamos aqui rapidamente o comportamento espectral dos alvos. Principalmente vamos olhar a vegetação. A vegetação na faixa espectral do infravermelho próximo, ela reflete muito, banda 3, e na faixa do vermelho, ela absorve a luz vermelha para a realização dos processos fotossintéticos. Então, vejam vocês que o que eu enxergo de escuro na imagem superior está relacionado a áreas com vegetação. Então, eu tenho aqui tons escuros relacionados à vegetação e essas mesmas áreas na imagem que foi feita na faixa do infravermelho aparecem em tons muito claros, né? A água também, ela se apresenta escura nas duas imagens, com difícil diferenciação na faixa do vermelho, separação da água de vegetação, e com facilidade de ser identificada, aqui eu vejo duas represas, na faixa do infravermelho próximo. Então, é assim que as imagens são analisadas em termos de tonalidade. Por isso é tão importante ter um entendimento correto da resposta espectral dos alvos dentro das faixas espectrais para que um usuário possa analisar corretamente as imagens. A textura é um outro elemento, um outro critério que é utilizado para identificação dos elementos na imagem, e ela refere-se ao aspecto liso ou rugoso dos objetos no seu conjunto. Então, existe aqui uma classificação, ela vai de suave a rugosa. Alguns exemplos nas imagens. Eu tenho aqui que a área urbana, essa imagem de Brasília, está relacionada à textura rugosa. Muita diferenciação entre os elementos da imagem. A área urbana agrega lotes, residências com altura aí menores, prédios. Então, isso que culmina numa textura rugosa. E uma textura suave associada à água. Aqui eu tenho uma textura fina associada a plantios. Em uma composição colorida, alguns exemplos: textura rugosa, área urbana,
vegetação. Vejam como os elementos se agregam, e nessa agregação dos elementos, que é o conjunto de árvores que formam a floresta, ela apresenta uma textura. Aqui eu tenho outro exemplo de textura rugosa, uma área aqui com pinos. Textura média, associadas aí a cultivos agrícolas, áreas com cultivos agrícolas. Textura fina, uma textura aqui associada à pastagem. Outros elementos são o tamanho e a forma. O tamanho está relacionado à área, o volume, pode ser facilmente identificado, e a forma, ela normalmente é dividida em dois critérios. Forma regular está associada a aspectos em que houve ação, houve intervenção do homem. Então, são aspectos que está associada a elementos artificiais. E a forma irregular é indicadora de aspectos naturais, onde há ausência de formas geométricas definidas. Alguns exemplos de forma regular seria a área urbana, onde eu tenho as vias, as construções, e de forma irregular, normalmente associada aqui, no caso, o exemplo, mata ciliar, rede de drenagem. Mais exemplos de forma e tamanho. Forma aqui o aeroporto, uma linha reta, aqui inclusive também localização, afastado de centros, às vezes centros urbanos. Linha férrea, uma forma regular, suavizada. Exemplo de pivô central, essas formas circulares, eu não enxergo o pivô central, eu vejo a forma que ele é visto de cima, visto a partir dos sensores dos satélites. E forma irregular, como dito anteriormente, linhas de drenagem e vegetação natural. Outro critério que é utilizado é a sombra. Algumas vezes a sombra pode dificultar a caracterização de algos, principalmente no caso de nuvens, que é o exemplo dessa figura aqui à esquerda. Então eu tenho a sombra e além a nuvem, e além da nuvem a sombra dela, e isso dificulta a visualização dos elementos que estão na superfície terrestre. Aqui, exemplo aqui de sombra, normalmente do lado oposto de incidência do Sol, então o norte dessa imagem está aqui. Então, apesar de aqui dentro desse círculo eu ter o mesmo tipo de vegetação, ela se apresenta com uma tonalidade mais escura desse lado em função da sombra. Então, não há uma diferenciação entre os elementos. Tem que tomar cuidado para não analisar a sombra como sendo um aspecto que é o padrão de outra classe, de outro elemento no terreno. Aqui exemplo aqui de composições coloridas, composição verdadeira, a mesma área em composição falsa cor. Então aqui vários elementos estudados anteriormente, como textura, tem textura grosseira na área urbana e na vegetação, textura mais fina e suave nessas áreas aqui relacionada a cultivos agrícolas, e a textura aqui bem lisa, no mar aqui na água. Um outro aspecto é você conhecer algum elemento que esteja associado, que esteja ligado, que ocorre em função de outro. Então, como exemplos, eu coloquei aqui árvores isoladas associadas aqui a uma área com vegetação, isso é pastagem. Curvas de nível, terraços, então essa área aqui eu interpreto como, lógico, cultivos agrícolas. Eu coloquei agora em uma sequência de imagens e vou fazendo algumas interpretações. Essa imagem do encontro dos rios Negro e Solimões é uma imagem clássica que está na página do INPE desde 1988. Então, eu tenho aqui encontro do Rio Negro e o Rio Solimões. As bandas 5, 4, 3. A banda 5 foi associado o filtro R, a banda 4 o filtro G e a banda 3 foi associado o filtro B. Então, vamos analisar aqui inicialmente. Eu tenho aqui, então, essas imagens foram obtidas nessas faixas espectrais. Como que a senhora sabe? Sabendo em quais faixas que o Landsat 5 gera imagens e que a banda 3 é gerada na faixa do vermelho, a banda 4 na faixa do infravermelho próximo e a banda 5 na faixa do
infravermelho médio. Eu oriento vocês a sempre iniciarem, quando houver a banda do infravermelho próximo em uma composição colorida, o mais fácil é iniciar por ela. Vejam por quê. A banda 4 foi associada ao filtro G. Se na banda 4 quem mais reflete é a vegetação e foi associado o filtro verde, significa que a vegetação, onde há vegetação, os tons de verde serão realçados na imagem. Aqui na banda 5 a vegetação já reflete menos e na banda 3 também. Então, a tendência da cor da vegetação, do tom da vegetação nessa imagem é sair verde. E é o que acontece. Então, o que eu tenho de verde aqui nessa imagem está relacionado à vegetação. E os rios? Por que que um saiu preto, que é o Rio Negro, e o outro saiu azul? O Rio Negro é um rio que tem bastante matéria orgânica e é um rio mais limpo. O rio limpo, ele praticamente não reflete, né? Ele reflete pouca energia na faixa do visível e praticamente nada nas outras faixas. Então, se eu não tenho reflectância de nada, quando os filtros são associados, o que vai resultar é a cor preta para esse rio. E o rio Solimões? O rio Solimões já é um rio que possui água mais barrenta, que possui materiais dissolvidos. Então, eu tenho aqui qual o comportamento da água turva. Na faixa 3, na banda 3, em que foi associado o filtro azul, ele tem uma refletância alta, porque se tem solo, se tem água turva, ela tende para a curva de solos. E se ela reflete, a tendência é se pegar um pouco da cor desse filtro. Aliás, pegou muito. Então, aqui eu tenho que o rio saiu azul. Por que que o rio saiu azul? Porque ele refletiu muito na banda 3 e a banda 3 foi associada ao filtro azul. E essa área urbana, qual a cor aqui mais dentro do sistema aqui aditivo de formação das cores? Qual a cor mais próxima aqui de Manaus? Aqui está a área urbana de Manaus. É a cor M, que significa magenta. Essa cor se chama magenta ou pink. E aqui o que eu tenho? Que o solo ele reflete bastante nessa faixa, que é a banda 5, então a banda 5, e reflete bastante também aqui na banda 3, ele reflete muito mais do que os outros alvos. Então, ele pega aqui na banda 5, foi associado o filtro R, e na banda 3, o B. Eu tenho R com B, vai dar M, que é magenta. Então, é assim que se explica a cor das imagens. E, além disso, os outros critérios também são utilizados. Eu tenho aqui formas naturais, que são os rios. Eu tenho aqui textura mais grosseira, textura mais fina, textura bem suave para a água. A forma aqui, o formato, mostrando isso é uma ilha, né? Aqui eu tenho rio, tenho nuvens na imagem também. Então, é assim que você vai aprendendo a interpretar imagens. Um outro exemplo de imagens de cultura nos arredores de Brasília. É da mesma forma que foi feito anteriormente, eu inicio aqui. A banda 4, no satélite Cibers 2, câmera CCD, corresponde à faixa do infravermelho. Se a banda 4 foi associado ao filtro vermelho, a tendência é a vegetação sair vermelha nessa imagem aqui. Então, eu tenho que, onde tem vegetação, as áreas de pivôs em que eu tenho cultura em estágio vegetativo, em qualquer estágio vegetativo, elas aparecem na cor vermelha. Então, eu tenho aqui pivô, esse está vegetado, esse não. Tá? Então, essa tendência aqui dele sair mais numa cor mais esbranquiçada, meio ciano, significa que é solo exposto. Tenho aqui nessa imagem também questão das formas naturais, bastante bastante mata ciliar. Vocês podem observar as redes de drenagem aqui, né? Os córregos, as represas. Então, córrego aqui,
tá? Então é assim que nós vamos analisando. Uma imagem dessa mesma área aí, dos arredores de Brasília, agora aqui do Landsat 8 sensor OLE. Vejam que aqui eu coloquei. Essa é uma imagem 432 RGB. Então, os números, o significado do número da banda tem que estar associado ao comprimento de ondas. Então, veja aqui que a banda 4 no sensor OLE corresponde à banda do vermelho. A banda 3 corresponde à faixa do verde, a cor verde, e aqui o azul corresponde à banda 2. Então, eu tenho 3 imagens. Uma foi obtida na faixa do azul, outra na faixa do verde e outra na faixa do vermelho, em tons de cinza, essas 3 imagens. Aí, os filtros serão colocados nessa ordem, vejam, onde nós enxergamos o espectro da luz azul, no 2, foi associado o filtro azul. Onde nós enxergamos verde, foi associado o filtro verde. E onde nós enxergamos, ou a imagem foi obtida na faixa do vermelho, foi associado o filtro vermelho. Então, essa é a composição mais próxima da nossa visão, em termos assim de composições coloridas de imagens de satélite. Então, toda vez que imagens do visível forem associadas na ordem que nós enxergamos o espectro, né, de cores, azul, verde e vermelho, e as imagens associadas nessa ordem, vocês podem associar que a cor daquela imagem ela é chamada colorida normal ou cor verdadeira. Todas as imagens do Google Earth elas são é, elas são denominadas imagens sintéticas, porque são 3 imagens que foram associadas a filtros. Então, o processo de montagem dessas imagens ele já foi elaborado antes de ser elaborado no banco de dados. E lá eles só apresentam composições coloridas normais ou verdadeiras. Então, eu tenho aqui os pivôs, né, nesse caso, estão com vegetação, estão apresentados na cor verde. Outro exemplo aqui, outro satélite, satélite Sentinel-2A, a composição 432 RGB. Vamos olhar aqui, da mesma forma que o OLE, a faixa 4, a banda 4 do Sentinel-2A corresponde à faixa do vermelho, a banda 3 corresponde à faixa do verde e a banda 2 corresponde à faixa do azul. Então, uma composição que nós chamamos de 432 RGB do satélite Sentinel-2A também corresponde a uma composição colorida normal ou verdadeira. Então, eu tenho aqui a área urbana de Lavras, área urbana, vejam a textura como é mais grosseira. Aqui está o aeroporto, aqui são estradas, né? Então formas mais regulares. As matas ciliares, forma irregular, então mais associada a aspectos naturais. A UFLA está nessa área aqui, né? Essa que é a área do campus da UFLA. Vejam que aqui é a parte urbanizada do campus e algumas vegetações aí naturais ou às vezes são plantios comerciais. E outras áreas aqui relacionadas normalmente a cultivos agrícolas. Então, nessa imagem, a vegetação se apresenta na cor verde. Esses são os exemplos que estão na apostila, agora acho que ficam mais simples de entender. Também são áreas referentes próximas à UFO. Então, eu coloquei inicialmente essa imagem foi feita na faixa do infravermelho próximo. Se foi associado o filtro vermelho, significa que as áreas de vegetação vão aparecer na cor vermelha. Veja como as vegetações ficam bem destacadas nesse tipo de composição. Então, eu tenho o nome aqui da composição colorida, 3 imagens associadas a 3 fios, resultando em uma composição. Aqui que está a área urbana da UFO. Essa imagem ela é bem antiga, acho que de 2003, se não me engano. Aqui um outro satélite, o QuickBird Fusão Espectral 432 RGB. Da mesma forma, aqui eu já tenho uma imagem do infravermelho. A banda 4, então, foi associado o filtro vermelho
eu tenho que as áreas de vegetação aparecem na cor vermelha e, logicamente, várias tonalidades. Quanto mais densa a vegetação, mais escuro o tom daquele vermelho, né? Então, tem vários tons de vermelho aqui. E menor intensidade de vermelho significa que tem menos vegetação. Aqui eu já tenho área preparada para cultivo, aqui é o aeroporto, aqui é uma parte da cidade. Aqui a UFLA, o limite aqui do campus, já pronta para ser interpretada. Então, sabendo já os critérios, né, da interpretação, aí você vai fazer a identificação, associar uma classe a um determinado padrão. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho que montar uma legenda. Isso é cerrado, isso aqui é floresta, isso aqui é uma represa, então é água. Aqui eu tenho, isso era pastagem, em 2009. Agora nós temos atualmente o milharal, está muito bonito, plantado aqui nessa área, mas aqui era pastagem, em 2009. A área construída, eu tenho que elaborar uma legenda para elaborar o meu mapa. Lembrem, agora, a partir das próximas aulas, passaremos a elaborar os mapas. Conceito, imagem e mapa. Imagem não é mapa. Mapa é o produto que é gerado a partir da imagem. Para fazer um mapa, você tem que saber interpretar as imagens, associar classes aos temas que você quer mapear, criar uma legenda, identificar todos os padrões e gerar o seu mapa. Esse sim é um mapa. Aqui eu vou poder fazer as análises quantitativas de medição. Antes eu estava fazendo mais análises qualitativas. Aqui eu tenho que uma distribuição onde os elementos se encontram e nós vamos na próxima aula ver como que faremos a medição de áreas e analisaremos os resultados aí, né, de mapas feitos a partir de interpretação visual de imagens de satélite. Grata pela atenção.